Bem-vindo, querido. Eu faço um estudo sobre livro a livro da Bíblia, acabamos o Antigo Testamento e vamos começar o Novo Testamento em ordem didática cronológica. Então nós vamos falar hoje sobre o primeiro evangelho dos quatro que foram escritos, que é o Evangelho de Marcos. Para entrar no cânon, ou seja, fazer parte dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, ele precisava ser de autoria de um apóstolo. Mas, pastor Pedrão, quem foi Marcos? Foi discípulo de Jesus, um dos 12? Não. Marcos, ele foi uma pessoa muito chegada do apóstolo Pedro, que chamava ele de meu filho, né? E também do apóstolo Paulo. Ele fala, peça que João Marcos venha trazer a minha capa. Ele era primo de Barnabé, que era natural da cidade de Chipre. Barnabé vendeu a sua propriedade e entregou nas mãos dos discípulos. Barnabé e João Marcos participaram da primeira viagem missionária de Paulo. Mas João Marcos era chegadaço com o apóstolo Pedro. Por que ele entrou no cânon? Porque Papias, que foi um dos pais da igreja, aproximadamente no ano 120, ele chega a uma conclusão nos seus escritos dizendo que o Evangelho de Marcos era o ajuntamento de pregações, homilias do apóstolo Pedro. É sensacional, porque João Marcos acompanhava, Pedro pregava, então, o povo se assentou, pegou 5 pães, 2 peixes. Pedro foi testemunha ocular desses fatos. E aí, então, ele contando essas histórias, no ano de 68 aproximadamente, Pedro já tinha morrido, Paulo já tinha morrido. E Marcos, então, sente a necessidade, obviamente tocado pelo Espírito Santo de Deus, de deixar registrado isso. Para quem ele escreve? Qual era o público-alvo? O público-alvo de Marcos eram os cristãos que estavam no epicentro da perseguição, ou seja, em Roma. Os cristãos que estavam em Roma. Algumas características são muito relevantes do Evangelho de Marcos. Você vai encontrar nele uma urgência. Ele tem uma velocidade em levar o seu leitor até a cruz de Cristo. Por quê? Na cruz de Cristo, os nossos problemas estão resolvidos. Então, Jesus Cristo é o Salvador, o Messias, aquele quem pode suprir todas as nossas necessidades. Ele está falando que a solução está na cruz de Cristo. É muito interessante porque o Evangelho de Marcos, nessa sua agilidade e velocidade, ele começa logo no primeiro capítulo falando sobre o batismo de Jesus Cristo. Lembre-se que eu disse que ele tem essa urgência de levar o seu leitor para a cruz? Então ele começa com o batismo, ele não tem tempo a perder. Uma palavra que você vai encontrar com frequência é a palavra imediatamente. Imediatamente foi para cá, imediatamente fez aquilo. Quando, por exemplo, Pedro sai do barco, ele sente os ventos laterais, ele começa a afundar, e aí ele grita, vira para Jesus e fala, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus então coloca a mão e leva Pedro até a normalidade da vida. Segundo alguns estudiosos, ele era filho de uma dama em Jerusalém, uma pessoa bem de vida. Segundo alguns estudiosos e historiadores, possivelmente o cenáculo onde foi realizada a última ceia seria a casa da mãe de João Marcos. A igreja cristã primitiva, quando estava reunida, o Pentecostes também provavelmente foi, estou dizendo provavelmente, né, a casa da mãe de João Marcos. Então ele se envolveu de uma forma veemente. Vou contar uma coisa para você, mas não releva. Algumas pessoas, isso não tem base nenhuma, que no Evangelho de Marcos registra quando Jesus está no Getsêmani, que teve um jovem que largou o lençol e correu nu. Né? Então algumas pessoas dizem que seria ele, esse jovem, porque só ele escreveu esse fato. Nós não podemos afirmar isso, ok, gente? Isso é uma conjectura. Da mesma forma que o jovem rico. Algumas pessoas dizem que esse jovem rico era João Marcos, porque ele era rico, a mãe dele tinha uma situação financeira, ele era uma pessoa religiosa, e aí chegou para Jesus e disse o que devo fazer para herdar a vida eterna, e o texto diz que ele foi embora sozinho.
Estou reafirmando a você, é uma conjectura. Eu quero passar para você o conhecimento de todas as coisas. Então, ele era uma pessoa muito próxima de Pedro e muito próxima também do apóstolo Paulo. Aqui eu vou ler para você o que Papias escreveu, esse historiador do segundo século. Marcos, que era o intérprete de Pedro, pôs por escrito, embora não ordenadamente, tudo o que recordava daquilo que em sua vida cristã havia dito ou feito. Porque ele mesmo não era um dos que tinha escutado ou seguido ao Senhor, tinha seguido a Pedro, como eu disse posteriormente, e Pedro adaptava a sua instrução às necessidades práticas, sem procurar de maneira alguma ordenar sistematicamente as palavras do Senhor, de modo que Marcos não se equivocou a pôr por escrito alguma das coisas que recordava com respeito a Jesus, porque seu próprio objetivo era não omitir nem falsear nada do que ele tinha ouvido. Olha o que eu vou dizer para você. Marcos é a maior aproximação que jamais possuiremos de um relato, de uma testemunha ocular dos feitos de Jesus Cristo, que foi o apóstolo Pedro. Ele enfatiza o aspecto divino de Jesus, ele vai apresentar uma imagem humana de Jesus. Nenhum evangelho fala tanto sobre as emoções de Jesus. Jesus suspirou profundamente, capítulo 7, foi comovido pela compaixão, capítulo 6, maravilhou-se da incredulidade, capítulo 6, foi comovido até a cólera justiceira, capítulo 3, 8 e 10. Então somente Marcos diz que Jesus olhou para esse jovem rico e o amou, né? Jesus sentiu fome, Jesus estava cansado, Jesus quis repousar. Então é muito maneiro a gente entender todos esses detalhes. E para você também ficar com uma questão prática na sua vida, aprenda que Marcos deixou claro que o mundo nunca mais seria o mesmo. Com a chegada de Jesus, a história da humanidade seria diferente. Isso ele registra já no início do seu evangelho, quando Jesus foi batizado e aparece a manifestação da Trindade. É basicamente o único momento que se encontra na Bíblia, a manifestação da Trindade. Deus Pai, este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. Deus Espírito Santo desceu em forma de pomba e o próprio Filho ali sendo batizado. Então o mundo nunca mais seria o mesmo, Jesus vem mudar. E é isso que Marcos quis compartilhar com os cristãos que estavam sendo perseguidos, martirizados em Roma, levar até eles uma palavra de esperança. Aí eu pergunto, quem é Jesus para você? De fato, ele tem ajudado a sua vida? Outra lição importante que Marcos nos deixa é que Jesus ele não faz discriminação de pessoas. Pedro tinha uma casa em Cafarnaum. E Jesus, então, basicamente ficou residindo ali com Pedro na cidade de Cafarnaum. Jairo era presidente da sinagoga em Cafarnaum. Ele provavelmente foi uma das pessoas que perseguiu Jesus, porque Jesus expulsou um endemoniado, fez um milagre no sábado na sinagoga. E isso gerou um problema na cidade, porque Jesus estaria infringindo a lei da guarda do sábado. E Jairo, quando a chapa esquentou e ele precisou de ajuda, a quem lhe recorreu? Não foram aos seus amigos da sinagoga, mas foi ao próprio Cristo, porque ele tinha visto já os milagres que tinha feito. Marcos registra no capítulo 5, verso 23, pedindo com muita insistência, ele se ajoelha aos pés de Jesus. Um judeu se ajoelhar era sinônimo assim de humilhação extrema, ele não se ajoelhava para ninguém. Lembra do Antigo Testamento? Sadraque, Mesaque, Abdinego não se ajoelharam para estar com Nabucodonosor. Mordecai, tio de Esther, não se curvava diante de Ramai, né, que era lá o doido lá que estava perseguindo ele. E aí Marcos diz assim, pedindo com muita insistência, ele se ajoelha e diz assim, a minha filhinha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela. Sabe o que é lindo do texto? Jesus não virou para ele e falou assim, cara, a papo é o seguinte, você está me perturbando, você está me perseguindo. A Bíblia fala, Jesus foi com ele. É lindo, né? Esse é Jesus que Marcos mostra. Esse Jesus pronto, solícito, amoroso, disposto a mudar a vida de uma pessoa. Né? É muito interessante também que a gente aprende no livro de Marcos, né? Que, em terceiro lugar, né? Que o que era improvável, possibilidade remota, aconteceu. Porque até o mais duro coração não resiste diante de Jesus. Centurião romano era um oficial. Esse cara, piedade zero. Era o cara que executava, torturava, crucificava. Mas tinha um centurião na cidade de Cafarnaum. Os relatos de João, muito deles acontece ali. Cafarnaum, Betsaida e Corazim. E aí um oficial romano, do exército romano,
estava com um servo dele que estava passando por uma dificuldade. E Jesus então faz ali uma oração, né? Ele chega para ele e fala assim: eu vou com você. Ele fala assim: não, não precisa ir, eu sou uma autoridade, uma ordem sua pode mudar essa história. E é lindo ver que pessoas que não tinham relacionamento com Deus entenderam quem Jesus é, e hoje tantas pessoas têm dificuldade. Mas o que me chama a atenção é um outro centurião, que está registrado já no final do Evangelho, Marcos 15, verso 39. Provavelmente o cara que açoitou Jesus, o cara que botou para Jesus carregar a cruz, talvez tenha feito a coroa de espinho, talvez tenha cravado os pregos nas mãos e nos pés de Jesus, e ele ficou aqui, né? O centurião ficava de guarda até a pessoa morrer. Era a responsabilidade do oficial romano, e na história deixa isso muito claro, ele não poderia abandonar o seu posto. Quando Jesus morre, ele viu tudo, as pessoas ofendendo, o diálogo entre os ladrões da cruz, Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E quando Jesus bradou, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morre, o dia virou trevas, noite. Houve um terremoto em Jerusalém, mortos ressuscitaram das tumbas, e aquele soldado romano viu tudo isso. O Evangelho de João registra que eles quebraram as pernas dos soldados, e quando foi quebrar a perna de Jesus, porque acelerava a morte por asfixia, ele então fura Jesus com uma lança. Evangelho de João que registra isso, Marcos não. Mas o oficial romano viu tudo isso, e ele estava em frente da cruz vendo Jesus morrer daquele jeito. Sabe o que ele disse? Ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Sensibilidade que faltou aos líderes religiosos, aos sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, sobrou num oficial romano diante de Jesus. Que o Evangelho de Marcos leve você numa viagem maravilhosa nas mãos de Jesus, guiadas pelo apóstolo Pedro. Quando você lê, volte ao passado e veja o próprio Pedro trazendo essas palavras. Valeu, gente, que Deus te abençoe.